Saúdo os irmãos com a gloriosa, graciosa, majestosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu quero trazer aqui uma palavra para os irmãos, tentar explicar um pouco a oração do Pai Nosso, tentar explicar um pouco sobre o objetivo do livro de Mateus. Pois nós lemos muito a palavra do Senhor e pouco entendemos. Às vezes não entendemos porque lemos fora do objetivo, lemos com olhares diferentes. Temos que ler com o mesmo foco do que o autor escreveu. É por isso que eu, particularmente, trago esse áudio aos irmãos, para poder tentar ensinar aos irmãos, compartilhar algo que aprendi com os irmãos, algo que eu tenho que pagar para aprender. Mas mesmo assim, estarei trazendo a vocês. Amém? Livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9, que diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, a oração do Pai Nosso, eu diria que ela é como um esboço de uma pregação. Aleluias. Perdão, meus amados. Eu diria que a oração do Pai Nosso ela é como um esboço de uma pregação. Por que como um esboço? Aqui está os ossos da mensagem. Aqui está o osso da oração. Agora a carne, o nervo, os órgãos é com você. Deus sendo aqui na terra, Deus estando aqui na terra, Ele veio aqui com um propósito, com um objetivo. Qual é o objetivo? Cumprir aquilo que os profetas tinham dito sobre ele. O propósito de Jesus, o propósito de Deus ter vindo na terra, era cumprir aquilo que estava estabelecido, que tinha sido dito pelos profetas a respeito dele. Aleluias. Mas também Jesus veio fazer uma outra coisa. O que? Ele veio inaugurar o reino de Deus na terra. Jesus Cristo, é isso mesmo que você ouviu. Ele veio trazer o reino de Deus sobre a terra. Ele veio inaugurar o reino de Deus na terra. Aquilo que profeta nenhum fez, aquilo que profeta nenhum poderia fazer, Jesus fez. Ele inaugurou o reino de Deus, aleluias, aqui na terra. O livro de Mateus, o propósito dele, o propósito a qual o autor Mateus o escreveu, aleluias, foi para convencer os judeus e os cristãos, os judeus que estavam se convertendo à religião evangélica, estavam se convertendo ao cristianismo, porque o cristianismo não é uma religião, aleluias. Podemos até sim estar numa religião, mas religião não vai nos levar ao céu. Aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, para mostrar que verdadeiramente Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus através da boca dos profetas. Esse foi o objetivo de Mateus. Mostrar que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. Era o Messias prometido através dos profetas.
Meu Deus, já tem 5 minutos e nem cheguei na oração do Pai Nosso. Glórias a Deus. A palavra do Senhor é rica, eficaz e pura. Então, Mateus tem esse objetivo. Por quê? Porque a carta de Marcos já não é escrita para judeus. A carta de Marcos é escrita para romanos. Romano não conhece Bíblia. Romano não conhecia, né, o Deus da Bíblia Sagrada, o aleluias. Romano não conhecia milagre. Romano não conhecia deserto, no sentido espiritual. Romano não conhecia a transformação de água em sangue, as pragas que foram mandadas no Egito. Romano não conhecia as leis, muito menos os profetas. Quando eu digo isso, porque naquela época os profetas eram representados pelos papiros ou pelos pergaminhos. Aleluias. Você conhece de Bíblia melhor que eu, meu irmão. Eu sei disso. Você vai saber que quando o rico morre e o Lázaro é levado pelos anjos ao céu, o rico diz ao pai Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro vá à minha casa, para que os meus irmãos não venham para esse lugar de tormento a qual estou. E o pai Abraão diz: eles têm os profetas, lá eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, lá pai Abraão estava dizendo, lá eles têm as leis e têm os pergaminhos, eles têm os profetas, ou seja, os pergaminhos. Quando Jesus é apresentado ao templo, antes dele ser apresentado, lá tinha um homem, Simeão, que ele abria os pergaminhos de Isaías e lia e proclamava em alto e bom som. Aleluia. Romano não conhece isso, mas os judeus conheciam. É por isso que o livro de Mateus ele usa muitas palavras. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi dito intermédio pelos profetas. É por isso que o livro de Mateus usa muito isso, porque foi escrito para judeu, foi escrito para quem conhecia o Velho Testamento. Aleluias. E o livro de Mateus, que consta, os estudiosos, os historiadores, que foi escrito pelo Mateus, aquele que era publicano. Aleluias. Que o chamado dele, no seu próprio livro, está estabelecido no capítulo de número 9. Aleluias. Glórias ao bom Deus. No capítulo de número 9, no versículo de número 9 também, até o versículo de número, aleluias, 13. Você vai ver o chamado de Mateus, que nos outros livros se apresentam como o chamado de Levi. Porque Levi era seu nome usado, era como os romanos o chamavam. Mas Mateus era o seu nome hebreu, o seu nome de Israel, porque ele era um judeu. Aleluias. Então Mateus apresenta muito isso. Para que, irmão, que você está fazendo toda essa introdução? Para que você possa entender qual foi o objetivo de Mateus a escrever o livro e o que Jesus Cristo veio fazer aqui. Aleluia. No capítulo de número 5, no capítulo de número 6, no capítulo de número 7, Jesus estava inaugurando o reino de Deus na terra. Aleluia. Porém, Mateus ainda não andava com Jesus. Então, provavelmente, ele pesquisou, porque ele era publicano, ele tinha ali o direito de mexer com papeladas. Ele mexia com os papéis. Os estudiosos dizem que provavelmente os livros, os evangelhos, foram escritos o mínimo 15 anos depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus tinha ido para o céu. Aleluias. Glórias a Deus. E Mateus andou com Jesus, Marcos, porém, não. Marcos foi discípulo de Pedro. Aleluias. Glórias a Deus. Mas voltando aqui ao texto. Jesus estava inaugurando o reino de Deus. E para que o reino de Deus fosse inaugurado, aleluias, Jesus estava mostrando qual era os deveres de cada um que quisesse participar desse reino.
e qual também era o direito de cada um que estava entrando dentro desse reino. Pois a cidade onde você mora tem as leis, tem os princípios, mas também tem os seus direitos. Assim como na minha cidade tem também as regras, as leis, os princípios, mas também tem os meus direitos. Aleluias. Então Jesus estava apresentando ali, aleluias, glórias ao Senhor. Ele estava ali apresentando as leis, os princípios e os direitos de cada um. Vemos muito bem a pregação da montanha, o sermão da montanha. Aleluias. As bem-aventuranças lá de Mateus 5, ele diz: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados, os homens, os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. Depois Jesus diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Jesus cumpre a lei, ele pregando ali. Ele explica sobre o homicídio, o adultério, o divórcio, os julgamentos, a vingança, aleluias, o amor ao teu inimigo. Aí chega no capítulo de número 6, ajuda aos necessitados, e no capítulo 5 até, aleluias, o capítulo 14, ele começa a falar sobre a oração. E do versículo 9 até o versículo 13, é onde lemos, ele explica, ele deixa como seria orado. Aleluia. Agora consegui entrar onde eu queria. Glórias a Deus. Depois de ter inaugurado, depois de ter passado algumas leis, alguns princípios, ele vai explicar que o reino de Deus, além de estar na terra, nós temos que chamar o reino de Deus para a nossa vida. Porque ele vai começar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Eu perguntei, eu me questionei com Deus por dias e dias: Senhor, por que santificar o teu nome se o Senhor já é santo? Pai, como podemos santificar algo que já é santo? Como podemos santificar algo que é puro? Como podemos santificar o teu nome, mesmo nós sermos pecadores? E hoje o Senhor me deu a resposta, e através dessa resposta gravo esse áudio. Talvez você também já tenha se questionado: como santificar o nome do Senhor? A palavra santificação, aleluias, significa se separar. Quando alguém diz: olha, eu estou em santificação, essa pessoa quer dizer que ela está sendo separada do mundo. Ela está querendo dizer que está se separando do mundo e se chegando até a Deus. Ou seja, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Deus, o nome Espírito Santo, ele tem que ser santificado, ou seja, ele tem que ser separado do mundo. Ele tem que ser separado dos seus ídolos. Aleluia, mas crente não tem isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se tiver, Deus vai queimar. O nome do Senhor tem que ser separado. A palavra do Senhor vai dizer no Velho Testamento, os 10 mandamentos: não proclamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aleluias, glórias a Deus. E diz: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a partir do momento que o reino de Deus está na terra, tem que ser a vontade de Deus, tem que ser feita a vontade de Deus, tanto no reino do céu, como o reino de Deus que está na terra. Tem que ser feita a vontade de Deus, e não a tua, e não a minha. Tem que ser feita a vontade de Deus. Rabachaka. E aqui eu vou encerrar este áudio, vou estar gravando outro, porque o tempo foi curto. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus.